E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vim fazer uma análise rápida a respeito do fenômeno aí, chamado Juliette, do programa aí do reality show BBB, Big Brother Brasil. E eu vou fazer uma análise aí, não porque ela, como que ela está conseguindo esse engajamento, como que ela tá... Não, cara, eu vou falar aqui um papo reto a respeito das características que ela tem, né? A respeito da liderança, a respeito da sua capacidade de se comunicar. E foram coisas que eu consegui identificar, tive que assistir alguns vídeos aí para identificar expressões, movimento corporal, né? Porque às vezes eu assisto o BBB com o Mozão, com Cremosa, né? Para quem não conhece. Assisto o BBB com ela e não fico reparando muito, observando de uma maneira muito técnica alguns aspectos a respeito de Juliette. Então o que eu fiz? Peguei alguns vídeos, tentei recordar algumas cenas junto com a Mayara. E aí consegui identificar características que são importantíssimas para mover massas, para conseguir aí influenciar e persuadir, né? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de dizer, primeiro ponto eu gostaria de dizer que Juliette, ela consegue ser uma pessoa muito simples, né? Ela consegue trazer aí, ela deixa o orgulho de lado em muitas situações e diz coisas do tipo, então peguei uma frase dela aqui, né? Ela diz que não tem nenhum erro, não tem nenhum problema, não tem problema nenhum em aceitar o erro, pedir desculpa e refazer tudo. Então, de uma maneira muito fácil para ela, ela consegue pedir desculpa. E tem gente que tem muita dificuldade de fazer isso, né? E ela faz de uma maneira muito leve, muito tranquila, né? Esse ponto aí de pedir desculpa. Um segundo ponto que chama atenção é que quando alguém vai ameaçá-la, que nem teve uma cena lá da Lumena que chegou ameaçando ela lá do confessionário, ela sentou de maneira muito humilde e ela disse assim, não, então me ensina. E aí a Lumena se sentiu super ofendida, não tô aqui para ensinar ninguém, coisa do tipo. Então só o fato dela sentir, se mostrar inferior ao outro, ela já fez algo muito diferente do que as outras pessoas fariam. Porque quando vem alguém para cima, o que é muito natural? Despertar aquela situação de luta e fuga, você tentar crescer mais que o outro para se defender de uma situação. E ela não, e ela de maneira muito rápida assim, e natural, ela se senta quando alguém vai em cima dela. Isso é algo que chama muita atenção, porque ela demonstra inferioridade nessa situação e esse lance de humildade é interessante para mover os outros. As pessoas humildes, elas chamam atenção, elas sensibilizam o outro. Então esse é um fato muito importante em um líder, né? A humildade. Você consegue juntar gente para o seu lado, quando você mostra aí que você é humilde em uma determinada situação. Muito diferente do que os outros pensam, que vou crescer e as pessoas vão... Não, as pessoas vão ficar às vezes até com pena. Legal, o que mais a gente tem aí na Juliette? Além dela abaixar, por exemplo, sentar em uma situação quando está sendo atacado, o que me chamou muita atenção é que quando ela conversa com alguém a respeito de um problema, ela cria uma conexão muito forte. Porque ela se coloca no lugar do outro e ela mostra para o outro que ela sabe e ela consegue sentir aquilo também. Então o outro, sei lá, fez uma cagada. Ela fala assim, gente, olha só, fulano, eu também faço cagadas o tempo todo, eu sei como você está se sentindo, eu me sinto assim também. Mas vamos conversar? Olha que sacada interessante. De um ponto de vista de liderança, do ponto de vista de conexão, né, de empatia, isso é muito importante, né? Falar, olha só, eu sei como você está se sentindo, ou falar no mesmo tom de voz, ou falar da mesma maneira que o outro fala, aí a gente entra no campo da persuasão, mas isso também me chama muito atenção. E uma coisa aí que talvez seja uma das coisas que eu mais gosto é a capacidade dela de gerir as emoções. Então, quando ela tem uma situação de atrito, ela tem uma situação de conflito, ela, como dizem, não desce do salto, né? Ela se mantém ali na mesma linha, no mesmo tom, sobe um pouquinho o tom, claro, né? Numa discussão é praticamente impossível não ter emoção, mas ela tem emoção, a gente sente isso, ela transmite isso, mas ela consegue equilibrar suas emoções durante uma discussão. Então ela não grita, não fica ofendendo, né? E uma coisa muito interessante é que ela, quando todo mundo vê uma situação que desagrada,
ela consegue ver de uma maneira imparcial. Então ela teve situações com outras pessoas que a galera falou assim, pera, mas por que você ainda está a favor dela? Ela falou, peraí, não é que eu estou a favor dela, eu estou entendendo a situação dela. Esse é um outro tipo de coisa que sensibiliza. E aí eu fiz algumas anotações aqui que são interessantes. Então, por exemplo, ela faz uma leitura muito bem construída das situações, né, de maneira ainda também muito imparcial. E aí uma das frases que me chamou a atenção, né, ela me chamou muito a atenção, que ela diz assim, ó, eu preciso ser fiel ao movimento feminista, porque eu sofro as consequências do machismo. Beleza? Então, eu preciso ser fiel ao movimento feminista porque eu sofro as consequências do machismo. Mas tem determinados momentos em que uma mulher que sofre o que eu sofro está muito errada. Então, existem determinados momentos, que uma mulher que sofre o que eu sofro estará muito errada. E se eu apoiá-la, eu vou ser contra mim. Olha que interessante isso. Porque até as nossas bandeiras podem ser prisões. Cara, então além de tudo, a Juliette é muito inteligente. Ela é super inteligente. E ela consegue construir raciocínios de maneira... Os raciocínios que ela constrói de maneira muito estruturada e ela tem uma capacidade de memória muito boa para conseguir lidar com algumas situações. Então, o que eu imagino? Que toda essa originalidade, né, ela é muito original, ela é única de fato, porque ela não cai no efeito manada. Então, quando todo mundo está julgando alguém, ela não pega e começa a julgar junto, ela tenta entender a situação do outro que está sendo julgado. Então, eu imagino que todas essas características que eu estou comentando com vocês façam com que ela seja de fato diferente, né? Então ficou aí a minha análise rápida, sucinta a respeito de Juliette. Tem um ponto muito importante que eu havia me esquecido, peguei aqui a colinha. As atitudes dela acompanham as suas falas. As atitudes acompanham as falas. Isso é muito massa. E é muito difícil encontrar pessoas que fazem o que falam. E ela faz o que fala. Isso é muito massa, muito massa. Então assim, cara, ela não só fala, mas ela também faz. E nesse ponto ela consegue ser autêntica, né? Autenticidade significa, na minha opinião, claro, a sua capacidade de fala estar alinhada com as suas atitudes, né? Então comportamento tem que ser equivalente ao que você promete, ao que você diz, né? Então ficou aí a minha análise, então até a próxima.